Amados irmãos e irmãs, celebramos a memória facultativa de Santo Eusébio de Vercelli, século IV, bispo, e os bispos desta época, eles foram que deram a vida para formar o conhecimento teológico sobre Jesus Cristo, uma vez que os povos bárbaros não conheciam e os cristãos do primeiro século, segundo, eles se ocuparam com a tarefa de serem mártires. Você é cristão, o que é que você faz? Eu morro por Cristo. E assim, os primeiros cristãos foram os mártires da igreja. Depois vieram os doutores, os padres, a patrística, os padres apologistas, que são os padres apostólicos, que defendiam a fé e com a ciência divina desenvolveu a teologia sobre a natureza humana e divina de Jesus. Jesus é Deus, e isto não estava tão claro na cabeça de muitos. Dando um grande salto na história, o neopaganismo atual, moderno, também passa pelas mesmas incompreensões de não saberem a experiência espiritual, terem uma experiência com Cristo, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e que está presente, como São Paulo afirma, no homem interior, que busca o conhecimento divino por meio da vida de oração, por meio do estado de graça em sua alma, por meio da meditação, e também aonde se aflora, como graça do Espírito Santo, santificante, aquelas virtudes teologais, que as máximas são fé, esperança e caridade, e as cardeais, as cabeças, prudência, fortaleza, temperança e justiça, embasado pelas virtudes naturais. As virtudes naturais são essas que, por exemplo, são infundidas desde a tradição dos antigos e do povo hebreu, como nós ouvimos na primeira leitura. A instauração de um jubileu de 50 anos de celebração, ou seja, um povo que é devotado e teme a Deus, e que por ser a Deus obediente, no último versículo nós temos uma das virtudes, que é o mandamento da lei de Deus: não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, não em nada prejudique o seu irmão, mas antes temei a Deus, ao Senhor, o vosso Deus. Amados, e então assim foi a vocação de Santo Eusébio, defensor da natureza divina de Cristo. Irmãos, no Evangelho, com tudo isto, Jesus, o nosso Deus, nos vocacionou para uma vida divina. E aquele que era para ser, que foi chamado e que foi excelente no seu chamado, na sua vocação, o exemplo é dito hoje no Evangelho, é São João Batista. São João Batista, por defender a vida em Deus, que era pecado a Herodes ter com a irmã do seu irmão, ter com a esposa do seu irmão, Herodíades, seu irmão era Filipe, então Herodes estava em adultério.
adultério, fornicando com Herodíades. E João Batista exortou. Herodes até que estava se convencendo deste pecado, até que Herodíades e Salomé, sua mãe, em combinado, aproveitando da promessa de Herodes em certa festa, pediu então a cabeça de João Batista. Pronto. A vocação de João aqui, ela foi feliz, cumpriu sua missão, o resto foi consequência pelo evangelho que anunciou. E a consequência foi dar a vida, e assim João foi feliz na sua vocação de cristão. Infeliz foi aquelas que, principalmente a figura das mulheres, que quando são boas, são melhores do que os homens. Por isso que a Virgem Santíssima tem esta vocação, e ela é rainha dos apóstolos. Mas quando as mulheres são ruins ou péssimas, elas são piores do que os homens. Foi o caso de Herodíades. Porque os homens, em conversa, a convivência dos homens é uma convivência cavalheiresca, né? Amistosa, né? Se não tiver com a cabeça cheia de cana, né? Tá conversando coisas amistosas, discussões lícitas, brincadeiras entre si, apelidos, né? E até, sei lá, e o máximo que fazem é um torneio para disputar e ver quem ganha. E se o sangue estiver muito quente, sai no cacete, mas não perde a amizade, porque era um jogo amistoso, né? Mas as mulheres, quando elas são péssimas, elas matam a própria família e denigrem a própria imagem e a imagem da outra, né? A vida delas são então assim. Então, isso serve para nós, né? Isso deve servir para nos ensinar. E o que é que nos ensina então isso? Nos ensina que somos feitos para a eternidade, a vida eterna, e que temos que ter cuidado para não sermos piores do que aquilo que somos. Deus nos fez para sermos bons. Então, se você luta para ser bom e tem a sua bondade como base na bondade divina, ou seja, o que é que Deus me diz para que eu faça, para que eu seja bom, eu serei melhor, né? Jesus Cristo potencializa, por exemplo, o casamento entre homem e mulher, foi abençoado por Cristo em Mateus 19, o que Deus uniu, o homem não separa. Se o casamento já era bom, mas Jesus estava vendo que não era santo, porque era passional, ciúmes, e tinha facilidade de ter adultérios, então Jesus Cristo fez: eu vou tornar esta união, que, em grandes aspas, é boa, aos olhos de Deus, lá no Gênesis, quando Deus vocacionou o homem e mulher para procriar, e ali nasceu a primeira família, e os fez para ser homem e mulher, e assim pai de muitos filhos. Então Jesus, então vocês em mim serão uma só carne. E aí instituiu o matrimônio. Então, de algo bom em Deus, Gênesis, Jesus Cristo potencializou para algo melhor. Para os apóstolos, que eram homens simples, dentre eles Pedro,
Tiago, os irmãos, João e André, que eram pescadores. Vocês vão ser agora pescadores de homens. Então, se era bom ser quem vocês são, agora vocês serão meus discípulos, melhores pessoas, apóstolos. Alguns deles eram discípulos de João Batista e migraram para Jesus. Essa é a regra da vida católica: nunca ser pior ou ficar mediano, porque o muro já é do Satanás. Quem vive em cima do muro já é do demônio, porque do outro lado você cai no campo dele. Então é muito fácil de cair de cima. Você tem que estar no lado bom. Então, para o católico é importantíssimo ser melhor. E o que é ser melhor? Então, vamos lá. Ser melhor significa ser melhor, ou seja, corresponder ao chamado. Tem aquele ditado? Quanto mais, o Mourão, né? Quanto mais se bate na cabeça, mas ele fica o pé no chão. É o católico. Quanto mais cacetada na cabeça leva, mais católico ele se torna. O que é que vocês querem ser? Então porque vocês não defendem a fé, nunca levou uma cacetada na cabeça por ser católico, então vive aí no mais ou menos da fé católica, vivendo uma religião da Xuxa, do Hilari Lariê, ou do Sérgio Malandro, Bilu Bilu Teteia. E o padre tem que estar cantando os parabéns para todo mundo e ser uma pessoa, amistosa, porque se defender a fé, ele é enquadrado num discurso de ódio, como agora é tão fácil enquadrar um sacerdote, um pai espiritual de uma comunidade católica. Por que isto? Porque a comunidade não está tão católica ainda, para fazer para o padre uma parede de proteção, como os discípulos fizeram com Jesus. Quando vinham prender Jesus, os discípulos: aqui você não mexe não, Aí Jesus, capava o gato. E assim foram 3 anos de Cristo, até chegar o dia da sua entrega livremente. Eu entrego a minha vida, porque o Pai me ama. João 10:17, livremente. Não foi Judas quem traiu Jesus, foi Jesus quem desejou: eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora, chegou a minha hora. E livremente. As consequências que levaram Jesus para a prisão e morte é a mesma que levou João Batista para a morte. Péssimas foram as pessoas que estavam perto de João. Péssimas eram as pessoas que de João estavam perto. Então, João livremente assume a consequência do seu chamado e nós, como católicos, precisamos aprender isto, a não declinar na vontade divina em prol dos caprichos humanos. Coragem. Hoje é tempo de heroísmo. Temos os mártires, depois tivemos depois os apóstolos, depois os cristãos que fizeram aquelas cruzadas, que defenderam a fé contra os muçulmanos. Depois tivemos uma sociedade dentro de uma cristandade lutando contra os maus cristãos, que eram os protestantes, luteranos e calvinistas. Depois a promoção do Império Francês, do protestantismo, para diluir a estrutura da Igreja Católica, e ainda chamam os professorzinhos de história modernos de Idade das Trevas, homens que tiveram coragem de dar a vida pela Igreja,
que trevas. Treva foi a luz francesa sem a luz divina, do iluminismo. A razão sem Deus, ela não é nada mais, nada menos do que uma mente pervertida para o pecado. Caem nas piores promiscuidades, tal qual Herodes com Herodíades, a esposa do seu irmão. Depois o mundo moderno é o quê? O avanço desses pecados. De que forma? Não mais na forma das heresias, mas na forma das ideologias, que é uma heresia. E o que é uma heresia? É uma verdade pela metade. E o que é uma ideologia? É uma coisa mimada, tosca, sem fundamentos e apaixonada por suas bandeiras, né? E elas, algumas estão aí como flâmulas, querendo balançar dentro da Igreja Católica, por meio das patotinhas e panelinhas que se formam dentro da igreja, querendo diluir a beleza dela, que consiste em uma única palavra: unidade. A igreja, ela é una, católica, apostólica e romana. Ela é una, santa, católica e apostólica, para bem dizer. Então, estar dentro da igreja com o coração moderninho, né, significa declinar da vontade de Deus, significa deixar de ser uma pessoa boa para tornar-se uma pessoa péssima. Cuidado, irmãos. Vamos pedir a Deus a intercessão do defensor, bispo defensor da fé, Santo Eusébio de Vercelli, que possamos ser fiéis a Cristo, não declinar nos caprichos humanos, mas heroicamente morrer a cada dia na vontade humana para fazer a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.